Fala pessoal, tudo bem? Samuel Valentim, como vão as coisas? Tudo legal? Samuel Valentim aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, proprietário do Canário Valentim. E hoje nós vamos falar sobre um tema que nunca foi falado no canal e talvez nunca foi abordado em algum vídeo no Brasil e no mundo do jeito que nós abordaremos. Hoje eu tenho a honra de visitar o Canário do meu amigo Kleber, que vai se apresentar daqui a pouco, aqui também de BH, e ele vai falar sobre um tema muito interessante que ele propôs, e eu tinha colocado aí nas redes sociais, que é criar canários em um espaço bem curto, bem pequeno. Por exemplo, você que mora em um apartamento, tem um quartinho, ou mora em uma casa que tem um quartinho bem pequenininho também, dá para criar canário nesse espaço? Será que dá para reproduzir? Dá para se ter sucesso? Será que dá para fazer um campeão brasileiro criando num espaço pequenininho assim? Fique conosco até o fim. Meu Instagram, Samuel Valentim Canário. Siga por gentileza. Tudo bem, Kleber? Prazer falar com vocês aí, os seguidores do Valentim, grande amigo meu. E acho que eu vou falar para vocês assuntos interessantes para quem cria em pequeno espaço. Que eu tenho a experiência disso aí e fui bem sucedido, como eu vou dizer para vocês. Ótimo. E aguardem até o final, porque no final eu vou fazer uma conclusão e as recomendações. Primeiro eu vou contar a minha história, vou contar o que eu fiz e depois concluir com as recomendações para quem cria em espaço pequeno, tá certo? Por gentileza, Kleber. Então eu vou começar o seguinte, olha, comecei como a maioria de vocês começou, criando na infância, com 12, 13 anos, eu criava, e para vocês terem como é que eu já gostava disso, eu tinha, com 13 anos, eu ganhei de Natal um disco do Roberto Carlos. E aí eu vi uma pessoa com um canário amarelo, igual esse que estou aqui atrás, assim, fiquei apaixonado e não tinha dinheiro na época, troquei o disco do Roberto Carlos por um canário amarelo. E como todo criador ou comprador inexperiente, esperava que era macho e ele nunca cantou. E botou um ovo no fundo da gaiola, tá certo? Aí foi a minha primeira experiência. Mas depois eu comprei um casal, depois 2 casais, como todo mundo faz. E morava com meus pais num apartamento e criava um casalzinho ali na área de serviço, e depois foram 2 casais, depois foram 3, aí chegaram até 4 casais. E qual é o problema que eu passei na época e que acredito que alguns de vocês passam também? Na época da muda, as peninhas vão subindo, vão entrando para dentro de casa e acham logo o feijão na mesa Aí minha mãe estrelava, vou soltar esses passarinhos todos, vou fazer. Quer dizer, vocês já devem ter passado por isso. Bom, casei e fui para uma cobertura, e na cobertura eu tinha um quarto pequeno. Comecei tendo essa experiência, um quarto pequeno da cobertura, que você guardava ali cadeira, coisas para você usar na cobertura. Era pequeno o quartinho. E depois, como era recém-casado, quando você é recém-casado, tem muita gente aí que ou que não é casado ou vai casar, né? No início do casamento, as esposas são muito condescendentes, né? No caso da minha, eu propus a ela antes de casar o seguinte: olha, eu vou criar um bicho, né? Eu posso criar gatinhos ou posso criar canários. Mas por que gatinhos e canários? Porque gatinhos e gatinhas a gente cria na rua. E canários você cria dentro de casa. Ela não teve dúvida, não, você pode criar seus canários. E depois eu comecei no quartinho, fui pro banheiro da cobertura e daí para frente. Mas o que eu quero falar para vocês é a experiência que eu tive quando fui para um apartamento grande, muito bacana, com quarto de empregado, mas já tinha aí 2 ou 3 filhos, e tinha no quarto de empregado 2 empregadas, uma empregada e uma babá. Então só sobrou para mim, pasmem vocês, o quarto de despejo da garagem. E essa é a experiência que eu quero falar para vocês. Então a primeira coisa que eu tive que fazer, o quarto de despejo era 2,5 metros por 1,5. Então você vê que é pequeno demais, né? Onde os carros, estacionavam ali. Então troquei a porta, coloquei uma porta toda ela treliçada, com aqueles buraquinhos para ventilação. Não era o suficiente, ainda coloquei acima da porta quadradinhos maiores para poder o ar entrar, e coloquei um exaustor. O exaustor é fundamental que você coloque, porque por mais que você ache que aquele lugar ele é ventilado, a hora que você coloca os pássaros respiram também, né? Então você tem que trocar ar, é fundamental para os pássaros. Então coloquei um exaustor também. Então
Acompanhe comigo, eu tinha uma porta treliçada, tinha um exaustor, né? E aí eu precisava de mais o quê? Eu precisava de potencializar aquele espaço. Comprei gaiolas padronizadas, eu comprei 10 gaiolas tipo nessas argentinas e comprei uma bateria de gaiolões, aqueles de um por meio, igual esse que estão aqui atrás de mim. Eu fiz no início 6 casais, depois eu coloquei 8 casais. Então agora eu vou passar para vocês as dicas de como eu fiz, de como a coisa evoluiu e cheguei inclusive a fazer campeão brasileiro. Fiz campeão mineiro também, quer dizer, aquilo ali era uma coisa tão excepcional que eu trabalhava na Sominas na época e nós tínhamos consultores que eram ingleses, tínhamos consultores franceses e tínhamos consultores japoneses. Tinha um francês que gostava de pássaros e eu trouxe ele para ver os meus pássaros. Ele falou assim: nossa, eu nunca vi coisa igual, eu quero que você escreva para mim, para colocar na minha revista na França, sobre isso que você fez aqui. Bom, então voltando ao caso do canarinho, então nós já estamos aqui, a porta foi feita, nós tínhamos lá o problema da ventilação, com o exaustor, as gaiolas eu comprei, né? Mas faltava um negócio chamado iluminação. A iluminação foi um grande desafio, porque eu precisava, e isso é importante vocês saberem também, os pássaros eles precisam do nascente e do poente, né? Nasceu o sol e caiu o sol, porque o libido vem do nascimento, do nascer do sol, né? Hoje é muito fácil, hoje você tem aí aparelhos que você controla a luminosidade e o horário da luminosidade, então facilita demais isso. Na época não tinha. Então eu era gerente de tecnologia, que na época era de processamento de dados de OIM, e tinha junto comigo um gerente de eletrônica. E ele era muito meu amigo, falei: você precisa me arrumar um camarada aí, um engenheiro aí, para fazer para mim. E expliquei para ele o que eu queria. Eu queria um dimmer que aumentasse o volume da lâmpada e depois diminuísse o volume da lâmpada e tivesse um timer que eu pudesse colocar a hora. Aí ele falou assim: vou fazer, e aí demorou mais um mês e meio, e o rapaz fez para mim, ficou bacana demais. E a lâmpada? Que lâmpada eu vou colocar? Aí fui pesquisar, e a lâmpada, que na época era uma lâmpada que tinha todos todas as características da luz do sol, existia nos Estados Unidos, que era exatamente para animais. Eu mandei buscar nos Estados Unidos e coloquei essas lâmpadas no meu canaril, já tinha o timer, já tinha o exaustor, coloquei os canários e agora vamos falar da alimentação e do manejo, tá certo? Bom, é importantíssimo falar que pássaros, principalmente quando eles estão confinados ou em lugar pequeno, eles precisam de um negócio chamado limpeza. Limpeza e mais limpeza. Não existe outra alternativa. Então eu era xiita com relação a isso, não trocava papel dentro do lugar dos pássaros, eu levava para fora para trocar o papel, trocava água todos os dias, coisa que eu não faço. Hoje aqui eu tenho um canaril que eu posso dizer que canaril dos meus sonhos, não troco água todo dia, de 2 em 2 dias, e então toda a limpeza era feita fora, e diariamente eu passava um aspirador de pó, por vários motivos. Primeiro, os pós da própria semente, que eu não ficava varrendo, para poder não levantar o pó, e também, eventualmente, de alguma fuligem dos carros que paravam ali, tá certo? Bom, com isso aí, já falei do processo da ventilação, da porta, padronizei as gaiolas. E esse negócio da poeira é uma coisa importantíssima. O Valentim me perguntou aqui: mas você usa sementes? Você não tem problema do pozinho, do alpiste, trazer problemas de traqueia para os bichos? A poeira, ela é danosa para os bichos, principalmente quando o local é pequeno. Quando o local é grande, a poeira ela se dissipa pelo ambiente, né? E lá então eu não podia correr esse risco. Então tinha um aspirador de pó e água. Desde aquela época já existia. Hoje tem também um aspirador de pó e água. Lavava, aspirava a água e aspirava o pó antes. Então eu tinha todo esse cuidado. E a lâmpada era uma lâmpada Osram. Hoje nós temos lâmpadas semelhantes aqui no Brasil. Então você não precisa se preocupar, que hoje no Brasil nós já temos isso, tá certo? E nos Estados Unidos, para trazer aquilo ali foi muito complicado, porque nós estávamos numa época que pagava muito imposto e tal, e quando isso foi parado na alfândega, a pessoa queria saber o que eu ia fazer com aquela lâmpada. Se eu fosse falar que era para criação de canários, o camarada ia rir na minha cara e vai dizer: conta outra, né? Não é verdade?
contra outra. Então eu tive que arrumar uma estratégia, arrumei um despachante e consegui trazer as lâmpadas, trouxe todas e mais algumas de backup, né? Porque se você tem um nível de lumens no seu canaril, isso serve para você hoje. Se você tem um número de lumens e apagou uma luz ou uma luz queimou, você diminui o lumen e os pássaros sentem isso. Sentem isso e você vai sentir isso na reprodução. Então a luz e a reprodução estão intimamente ligadas como sócios, como irmãos siameses. Então já trouxe as lâmpadas de reserva também, tá certo? Então vamos falar da alimentação. Quer dizer, eu sempre dei alpiste, uma mistura de alpiste. Sempre tive um cuidado, que eu acho que vocês devem ter um cuidado também, com duas sementes, a colza e a linhaça. A linhaça é ótima para dar brilho nas penas dos pássaros, mas a linhaça normalmente é uma semente que tem pouca palatabilidade para os pássaros. Então você fica com aquela sensação que tem muita comida e tem só as linhaças com um pouquinho de alpiste. Então, linhaça um pouquinho, agora colza é um veneno. É tão veneno porque ela estoura o fígado dos pássaros. Eles até gostam de colza, então você tem que colocar pouca colza. Você está querendo colocar uma oleaginosa bacana, você compra Níger, né? Então colza a gente tem que ter muito cuidado. Vocês vão lembrar, fazendo um parênteses no problema da colza, que foi moda na culinária das meninas e das mulheres da gente usar óleo de canola. E depois o óleo de canola, apesar de ter nos mercados, ele parou de ser vendido. Por quê? Porque fazia mal ao elemento humano, porque ele é feito de colza. E a colza, ela faz danos à saúde, entendeu? Então, só para vocês entenderem o seguinte, olha, óleo de colza foi o must, mas depois ela deixou de ser por conta disso. Bom, então como é que era a minha alimentação? Eu tinha mistura de alpiste, que eu trocava dia sim, dia não, e hoje nós temos uma facilidade enorme que é a nossa ração. Na época nós tínhamos que fazer ração. E qual que é a dica que eu dou para vocês com relação à utilização de ração? Olhem o nível de proteína da ração. Quem cria em ambiente pequeno, você precisa ter ela com mais proteína. Então eu fazia a minha mistura, usava milharina, que hoje ainda tem no mercado, usava farinhas, né, ou de pão. Cada época tinha uma moda para poder você fazer a sua farinhada e você fazia com ovos cozidos e exprimia os ovos e colocava lá. Eu uso desde daquela época, quando eu falo daquela época, é desde 1970, 80, eu ainda uso. Eu faço ração para 2 dias. Um dia eu coloco, o outro dia fica na geladeira. Agora, como é que eu coloco na geladeira para ela ficar palatável e saudável? Então, desde aquela época, eu uso o que naquela época também era um sucesso, vasilhas da Tupperware. Tinha reuniões, vasilhas da Tupperware. Então, eu tenho vasilhas da Tupperware desde aquela época e realmente são fantásticos. Você tira o ar e a ração fica como se tivesse feito naquela hora. E principalmente porque eu tinha ovo cozido. Então, eu não podia correr o risco do ovo cozido estar estragado. Então, a farinhada era desse tipo, né? E mesmo assim, nem sempre, e hoje também a mesma forma, nem sempre as canárias, por mais que você desse mimo para elas, tratavam bem, seja por conta da luminosidade, seja por conta do ambiente mais apertado. Então eu dava as papinhas, todo dia eu dava papinha para quem não estava alimentado, coisa que muita gente continua dando até hoje, né? Eu colocava o jornal embaixo e sempre tive o jogo duplo de puleiro e o jogo duplo de grade. Eu tirava uma grade e colocava a outra, para evitar do passarinho botar o pé no cocô e depois levar para o puleiro, e aí a gente sabe que fim vai dar. E sempre usei o bom e velho jornal, uso até hoje. É um produto que está em extinção, mas eu uso ainda o jornal. Enquanto eu conseguir jornal, eu vou usando o jornal. Então já falei da papinha, falei dessas coisas para você. Então vamos aqui. Então eu comecei com 6 casais, depois eu passei para 8 casais. Com esses 8 casais eu chegava a tirar 30 filhotes, que não é uma produção maravilhosa, porque o ideal seria tirar de 32 a 40 filhotes. Eu tirava na faixa de 25 a 30 filhotes, tá certo? E esses filhotes eu passava para o gaiolão e
com este trato e com este manejo, eu tirei campeões. Tirei pássaros fantásticos. Tinha gente que vinha de Campinas e buscou passarinho na minha casa e ficava impressionado. Como é que você pode criar nisso aqui, né? Falava bem assim, nisso aqui, como é que você cria e tira esse espaço, tá certo? Sempre trabalhei na limpeza, como falei, e tem uma coisa que é importante falar, é o seguinte, poleiros. Naquela época, eu já preocupava com os poleiros. O que eu fazia com os poleiros? A cada 15 dias ou a cada 3 semanas eu trocava os poleiros. Eu trocava os poleiros, botava eles dentro d'água com cloro e botava outros poleiros novos. Os poleiros novos eu dava sempre um banho neles de lisoforme. E eu não tinha e continuo não tendo, faço o mesmo procedimento, não tem problema de pé dos passarinhos. O lisoforme é um antifúngico e antibactericida fantástico e de uso aí no comércio, então eu uso isso e usava naquela época lá. O que mais? Chegou numa época que nós estávamos aqui em Belo Horizonte perdendo, de vez em quando dava pico de luz. E às vezes o pico de luz, e às vezes a perda da luz, e eu ficava sem a luz. Então você imagina, se você tem lá, acorda às 6 e dorme, ele dormia às 19, porque eu trabalhava no interior, eu chegava aqui às 6, 6 e meia, eu queria ver os passarinhos. Aí ficava 1 hora sem luz, aí o relógio ficava de 7 às 20 horas, quer dizer, desorientava meu negócio. O que eu fiz para evitar isso? Eu, naquela época, eu comprei, porque eu trabalhei sempre com tecnologia, eu comprei eu vou lembrar aqui, que você coloca no computador que a hora que a luz vai embora, ele continua funcionando. Gerador? Não é gerador, é um... Ah, tá. Eu vou lembrar aqui, é um aparelho quadradinho assim, então coloquei lá também. Tudo com tecnologia para poder não complicar a vida. Estabilizador. Estabilizador. Não sei o que é lá, estabilizador. Bom, eu vou lembrar aí. Bom, com isso, dito isso, falta só falar uma coisa: o seguinte, eu sempre tive medo e preocupação com relação a fungos. Então hoje ainda tem, mas na época começou a aparecer no Brasil um aparelho pequeno que recirculava o ar. Ele entrava por baixo o ar e saía por cima um ar quente. Na realidade não era por ar quente, ele passava por uma desinfecção e tirava mofo, fungo e umidade. Na época ele chamava Clover, hoje ele deve chamar aí Sterilair, ou até peguei o nome Stermix, ou seja, antifungo e anti-mofo. Uma caixinha de alumínio? Uma caixinha de alumínio, exatamente, que também é baratíssimo aquilo ali, vale demais a gente ter isso quando você tem um canarinho pequeno e às vezes ele é mal ventilado, então é ótimo colocar aquilo lá, tá certo? Bom, o que eu tenho, agora eu vou começar as minhas conclusões aqui, e antes das conclusões eu queria que o Valentim me perguntasse o que ele achou aí, o que deu curiosidade, o que os seguidores dele já tinham perguntado sobre isso aí. Vai perguntando que eu vou te falar. Estão gostando? Já deixaram o like? Vamos deixar o like aí. Poxa, vamos espalhar esse vídeo para todo mundo, para o Brasil, para o mundo, nos grupos de zap, nos seus perfis. Muito bem. Uma curiosidade. Nesse espaço, existe um cálculo num espaço pequeno para a gente calcular uma fórmula de um canaril, 1,5 por 2, quantos casais e quantos canários num espaço desse? Existe esse cálculo e eu vou dizer para você o seguinte, eu não tenho ele de cabeça, mas eu usei o dobro do cálculo, porque quem tinha o cálculo era o Beraldi, que já era um grande criador, na época ele estava ainda na França, e ele escreveu um artigo, ele falou que por cada espaço, quantos passos eu usaria. Mas eu com exaustor, com todo esse cuidado que eu tive, eu coloquei o dobro nesse espaçozinho de 2,5 por 1,5 e deu sucesso, a coisa funcionou. Dentro do que você falou sobre ter feito campeões mineiros, brasileiros... Poucos, porque eu tinha poucos canais. Exato. E num quartinho desse, 2 por 1,5, que eu tô pegando essa referência, né? Alguém aí, comente aí se cria num espaço pequeno, apartamento ou em casa. Qual o tamanho, se é muito ventilado. Comente aí, porque o Kleber vai acompanhar os comentários. Você pensa que com 5 casais muito bem formados, se conseguiria fazer um campeão brasileiro? Eu acho que sim. Eu vou explicar para vocês o seguinte. Existem categorias de pássaros
que vai ser muito difícil. Se você fizer branco, se você fizer amarelos, vai ser muito difícil, porque nós vamos ter, chega no brasileiro, 200 pássaros brancos, 200 pássaros amarelos, e a pessoa que ganha no branco, ganha no amarelo, normalmente tem uma criação de 100 canários, no mínimo, daquela cor. Mas se você usar cores emergentes, ou cores que não são cores da moda, certamente você tem grande chance em comprando bons reprodutores. Porque muita gente compra aquele pássaro, não, aquela categoria de canário que ele quer, mas vai na feira lá na FOB e compra lá no leilão, compra lá do vendedor de pássaro. Não é assim que você vai fazer um campeão, né? Com certeza não é assim. Você pode até dizer o seguinte: olha, eu vou comprar aqui do fulano, que ele é campeão, né? Vou comprar esses aqui, porque quem sabe que de repente tem o sangue do campeão e vai nascer um campeão. Pura balela. Ou você compra coisa de ponta, ou então você vai brincar, vai divertir, como eu faço e tal. Mas se você quer ganhar, você tem que ter os cuidados com a criação e comprar canários de ponta. Não vou nem dizer de procedência, porque hoje os grandes criadores, você pega aí um Wanderson, que é meu amigo, você pega aí o Zezão, você pega aquele lá que é o maior criador que nós temos lá de Colombo. O Colombo e tal. Isso aí é o seguinte: pela quantidade e pelos passos que ele tem, campeões ele vai fazer, isso aí não tenha dúvida. Agora nós que criamos pouco, né, vocês estão vendo aqui, eu crio pouco ainda, né, mas hoje eu já faço meus 50 casais e tal, né, que nem sempre dá pra gente ter isso aí. Então, se você comprar bem e comprar pássaros saudáveis e pássaros com o padrão da linha, você tem chance de fazer campeões. Porque você, com 4 casais, você pode tirar aí de 15 a 20 filhotes de boa categoria, de boa qualidade. Certo? Olha, pode seguir as conclusões, por gentileza. Pois é, vamos nas conclusões aqui. Você pode perguntar depois. Claro. Senhor, mas os pássaros assim, nesse confinamento, ele vive muito? Se vive. Só que, para nós que queremos procriar, a fêmea ela só é produtiva 2 anos. A experiência que eu tenho, não use mais que 2 anos, porque ela vai diminuir a postura e também não vai criar o filhote. Então 2 anos você pode descartar a fêmea. E os machos 3 anos. Coisas que são pouco mesmo, mas é a alimentação que a gente tem por conta disso aí, entendeu? Então isso aí é experiência vivida. Não tentem mais, que vocês vão lembrar do que eu estou te falando. Então estou falando das conclusões. Outra coisa, doença, todo mundo fala, tem um dicionário para criar, para curar as doenças, para curar os passarinhos e tal. Doente num criatório desse está fora. Não adianta, vou tratar, mas você trata fora e dá para alguém. Você não volta com ele não, porque ele não vai procriar e ainda pode passar para outras pessoas. Então, nesse ambiente, adoeceu, fora. Se você for comprar, olhe bem a barriga dele, vê se não está chiando, vê se o criador é um criador que tem bom processo criativo, porque adoeceu, não tem jeito. Meu amigo Mauro Garcia, que eu acho que muitos conhecem, um juiz, ele fala o seguinte: você pode até pegar um canário e recuperar a doença dele, mas ele, pelo menos 1 ano, ele não procria. E se nós temos ele só por 3 anos, para que eu vou arriscar a tratar dele e ficar com ele dentro do meu canário? Eu busco outro, tá certo? Então o rigor na aquisição, ela vai por vários motivos, né? Ela vai você escolhendo o criador, e eu te digo, escolher o criador não é porque o criador só é campeão. O criador tem que ser uma pessoa ética, tem que ser uma pessoa que realmente goste de criar e goste dos criadores. Porque as pessoas que criam muito, a tendência, não estou dizendo todos, muito antes pelo contrário, a tendência é a pessoa estar preocupada mais em desovar os passarinhos do que propriamente ajudar um criador, às vezes um criador que está começando agora, um criador que faz só 4 casais. Então é muito importante você primeiro escolha o criador, depois os pássaros do criador e pegue pássaros preferencialmente dentro da exposição e não daquele pássaro de venda, né? A não ser que seja uma condição muito especial. Quando eu criei isso, nós tínhamos um procedimento aqui em Belo Horizonte, que íamos na Semana Santa, Dr. Mauro Garcia, o Jürgen, que já não está entre nós,
o Vecchio que também não está entre nós, e mais uns 2 criadores. Nós fazíamos um bye-bye Brasil, indo Rio, São Paulo e Campinas, buscando matrizes antes delas irem para o brasileiro, na casa do criador, porque aí você tem uma garantia maior se ali não tem doença, se ele está sendo bem tratado. E nós tínhamos pessoas que, o Enio Medeiros Cunha também ia conosco, falou assim: este aqui serve para você. Então era uma dica também, a quem puder fazer isso, seria muito bom. Com relação às vitaminas, eu dava Vitagold para eles, que tem até hoje, de 15 em 15 dias. Hoje eu dou de mês em mês aqui para meus passarinhos, mas de 15 em 15 dias porque eles estavam numa situação anômala, né? Na época, aí vem o que você me falou, eu ventilava as sementes. Ventilar as sementes, eu colocava, derramava a semente e um ventilador aqui, para dar menos pó possível para eles. Porque na época não tínhamos extrusada nem nada. Hoje eu continuo dando ração, compro como falo ração, compro o alpiste em lugar bem confiável. Quando vem mais ou menos, eu também dou uma tirada do pó da ração. E hoje nós temos as rações já prontas. É importante você ver o nível de proteína que ela tem. Se ela tem um nível de proteína não adequado para você, você põe mais proteína na ração. Aí, Kleber, como é que você põe proteína na ração? De uma maneira simples. Antigamente a gente dava ovo cozido, espremido. Hoje você compra ovo liofilizado e mistura na proporção na sua farinhada. Você vai ter ela com a proteína adequada para os bichos, tá certo? Outra coisa que eu me preocupava era com as vitaminas A, D e E. A vitamina E é a vitamina da fertilidade. Então eu dava suplementos ADE para os passarinhos na época da choca, que hoje você tem vários que vendem aí pelo mercado, né? Tem vários, e vale a pena você dar por conta disso, né? Porque apesar de você estar oferecendo rações, ração extrusada, alpiste, tem pássaros que absorvem menos, ou tem pássaros que comem menos uma coisa, comem menos outra, né? Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, eu dava na minha ração, na composição da minha ração, eu colocava sustagem. Sustagem tem na farmácia, hoje está custando até bem caro, mas você tem um similar que faz o mesmo efeito. Que tem sustagem para jovens, adolescentes, tem sustagem para velhos. É um suplemento vitamínico mais barato que tem, melhor do que você ficar dando outras vitaminas e outras coisas que eles falam que é bom para os pássaros. Então, meu amigo Samuel Valentim, é uma experiência que eu passo para vocês, e ela foi para a França. Ela foi publicada na França, eu tive o xerox da revista onde estava lá, mas quando eu mudei para minha casa, que tem 20 anos que eu moro aqui, muita coisa se perdeu. E algumas coisas que eu tinha de livros e de apostilas, essa foi uma que foi embora. Mas foi um experimento muito válido. Durante muito tempo eu recebia correspondência da França, da pessoa perguntando isso, aquilo outro, como é que eu faço na França, que não tem na França. Mas eu me virava aqui, buscando uma professora de francês para traduzir para mim, tá certo? Coisa boa, muito conhecimento, fora um tanto de coisa ainda que ele não falou, né? Que está aqui dentro dessa cachola. Bom, surgiram 2 dúvidas. A primeira, em relação a descartar uma fêmea 2 anos e um macho 3 anos. Vamos pegar os machos, porque a fêmea ela parece que tem uma quantidade de ovos para botar durante a vida. Joia. Mas suponhamos que você tem aqui um ágata de excelente genótipo e fenótipo, padrão zootécnico. Você o seguraria por mais de 3 anos para continuar produzindo bons filhotes? Aqui, no lugar que eu estou, não. Eu fico com ele 4 anos, às vezes 5 anos. Eu tenho um macho aqui de 5 anos. Mas quando eu criava em lugar inóspito, ele até canta, o macho canta, mas ele tem pouca produtividade. Por mais que você desse vitamina D, então o resultado da minha produção com a fêmea velha e um macho dessa idade era quase zero. Então é a experiência que eu tenho naquela época para aquele tipo de coisa. Aqui hoje não, hoje se ele está saudável, e eu acompanho ele, quer dizer, com 5 anos, a primeira rodada foi tudo zero, na segunda foi zero, ele está fora, né? Joia! Está fora. Você hoje utiliza soprador de sementes? Uso soprador de semente. Indica aí pra galera os benefícios, puder falar um pouquinho, por favor? O seguinte, o soprador de sementes, ele é fundamental, porque senão você vai ficar
soprando. Imagina que você tem uma bactéria na garganta. Ela foi ali no meio da coisa. É óbvio que a sua garganta é diferente da garganta do pato. Você pode estar com outras bactérias que você está passando via semente. Além de ser um saco você pegar muito e ficar soprando aquilo lá, né? A não ser que, quando o camarada tem um criatório pequeno, ele pode peneirar. Ele pega uma peneira grande, joga para cima, né, com um ventilador, sopra para cima e fez ali um soprador manual rudimentar residencial. Mas quem já gasta mais de 10 ou 20 quilos de alpiste por mês, se paga. Hoje um bom soprador de alpiste custa R$300 na internet, né? Ele custa R$300 e passa uma vez só. Eu tive durante muito tempo o soprador de alpiste do Melo, que é um soprador muito bacana, só que ele dá manutenção. E esse negócio para mim dá manutenção, eu não tenho tempo, aí eu prefiro comprar um outro. Ele é menorzinho, mas atende e funciona desse jeito. Além de soprar a semente. Olha, vejo algumas publicações nas redes sociais de pessoas recomendando lavar as sementes antes de fornecê-las. O que você considera sobre isso? Mas então vou falar para vocês a história disso. Aliás, eu estou fazendo aí quase 60 anos de criação de cannabis, ininterrupta, né? Ininterrupta. Então já vi vários modismos. Esse modismo de lavar é o mais perigoso de todos eles, porque você não sabe se você secou bem a semente, e você nunca tem condição de saber isso. Você vai botar no forno, você vai queimar algumas vitaminas, né? Então não é um procedimento que eu vi várias pessoas fazendo e depois arrependeram e pararam de fazer. O que eu vi com relação à semente e que ele deu certo num determinado momento, mas dava muito trabalho, é você dar semente germinada, né? Eu tenho até o germinador aqui. Eu cheguei a dar semente germinada, mas hoje eu simplifiquei, quer dizer, já há algum tempo eu simplifiquei a minha vida toda. Eu sou engenheiro e sou professor universitário de pós-graduação, eu não tenho tempo. Então ainda vou arrumar novidade para mim? Não, eu quero ter o meu hobby e quero fazer o mais padrão possível. Troco grade e papel uma vez por semana, troco as grades, eu troco o puleiro uma vez por mês, não preciso a cada 15 dias, e por aí vai. Quer dizer, eu vou simplificando tudo. Kleber, por que você não coloca água automática? Pelo mesmo motivo que eu falei para vocês, que o nome do aparelho é no break, estabilizador e um no break, né? Eu teria que colocar um no break aqui, porque falta água? Não, raramente, você tem uma caixa d'água, mas falta luz. E muitas vezes aquelas conexões, uma delas, pela inércia, pelo movimento, ele solta. Aí você está viajando, como eu viajo muito, aí a pessoa liga para você e fala assim: ô doutor, sabe aqueles caninhos que passa água? Um deles soltou e os passarinhos ficaram sem água. Morreu só uns 10, viu? Mas eu achei aqui com certeza. Aí os 10 que morreram, você pode ter certeza que ali no meio tinha passarinho fantástico, né? Então eu não uso esta automação. Gostaria de usar a do papel, né? Que você vai só rolando papel, não existe risco para aquilo ali. Né? Muito bem, temos aí já 34 minutos praticamente de vídeo. Eu quero ser convidado outras vezes para a gente bater mais papo sobre o sobre outras coisas, porque isso aí eu tenho história. Eu tenho história de campeonatos, tem história interessante, por exemplo, de canários amarelos, eu tenho uma história muito boa. Tem juízes que vieram para aqui, eu tenho comprovação de fraude em julgamento, eu tenho documentado em vídeo, podendo falar que eu estou, né? Eu tenho. Quem tem 60 anos, ele tem história. Nossa. E nesse tempo, não quis fazer prova para juiz ou chegou a fazer? Não. Eu já sou executivo, já julgo pessoas, eu sou auditor, tá certo? Então não quero. Meu hobby é meu hobby. Meu hobby não quero mesmo. Pessoal, mas você não faz. Fiz o curso, eu tenho curso de juiz, mas não faço prova, não vou fazer juízo, dá um jeito. Não. Julgar os seus próprios canários. Exatamente. Né? Ô Kleber, muito obrigado. Obrigado pela a você. Simpatia, pela educação e por ter me recebido. Volte sempre. Quero voltar. Depois eu vou te mostrar os ágatas, a linha toda de ágatas.
alguns serão campeões, né? Mas Aqui a gente pode ver um vídeo para falar sobre ágatas. podemos, aqui. pode. Aliás, eu falo. A gente filma os ágatas. Filma, eu vou dizer para você o seguinte, que eu não disse, mas é importante dizer. Quando você cria em pequena quantidade, ou num lugar que você dependa de outras pessoas também para mexer, é muito difícil você criar com fator e sem fator. Porque se bater um vento na sua farinhada, sobe lá um carofilzinho, vai pro amarelo, aquele ano está perdido, né? E tem mais, quando eu tenho sempre uma pessoa que me ajuda, sempre tive, e assim, fica uma hora aqui por dia, e essa pessoa, quando ela gosta de sempre, e não é privilégio da minha, doutor, se lembra daquele negocinho vermelho? Foi só o senhor viajar que acabou, pronto. Ficou 2 dias sem carofil, você perdeu o canário. Aí eu passei a criar canário só sem fatores, e eu sou campeão mundial de ágata com fator. E ágata sem fator também. Então parei de criar cobre, ágata com fator, quer dizer, agora é tudo sem fator. Simplifiquei minha vida. Então tem muito conhecimento aí dos ágatas pra gente explorar depois, não é, galera? Quem se interessa em ouvir sobre ágata, põe aqui no... Comente aí. Comente aí. Quem quer que eu faça mais um vídeo com ele e o específico sobre ágatas, comente. Vai fazer igual aqueles canais do YouTube. Se tiver tantas curtidas, vai ser a meta, né? Colocar uma meta aqui. Mas estou à disposição de vocês, outras questões que vocês quiserem. Aí eu vejo com o Valentim, se eu tiver condição de falar sobre o assunto, nós vamos falar. Histórias nós temos demais desse período aí de criação. E mais ainda, quando você fala, só para concluir, né? Criadores fantásticos, criando em ambiente inóspito, existiu um criador, que eu vou falar o nome da próxima vez para vocês, em São Paulo, que trocou todo o plantel dele num passaram o carro do ano. E ele comprou os pássaros e ele criava debaixo das escadas da casa dele. Sabe aquele vão debaixo da escada? Ele criava ali, escuro, sabe, cheiro de mofo e tudo, e era campeão sempre. Entendeu? Tem uns casos assim. Tem uns casos desses. Depois eu falo para vocês. Vamos voltar mais vezes aqui. Ô meu filho, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês por me terem tolerado até agora, viu? Obrigado a todos por terem assistido. Um beijo no seu coração. Até a próxima. Valeu! Valeu!